Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que a gente começa agora mais uma da nossa série de lives. O nosso objetivo aqui é compartilhar com todos os interessados um pouquinho da nossa realidade da residência multiprofissional em saúde aqui do Conceição. A gente está com inscrições abertas para o processo seletivo através do site do INQC, até o dia 8 de 11, semana que vem, na outra, falta pouco. A gente quer dar as boas-vindas para todo mundo que está compartilhando com a gente esse momento. Hoje a gente vai conversar sobre 2 dos nossos programas, sendo um deles um programa multiprofissional, que é o de atenção ao paciente crítico, e outro é um programa uniprofissional, como a gente chama, só para dentistas, odontólogos, que é o de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje a gente tem aqui 2 super convidados, nossos residentes queridos, a Mariana Santos, que é residente de fisioterapia do programa de atenção ao paciente crítico, R2. Bom dia, Mari. Bom dia, tudo bem? Marcelo, tudo Bom jóia? dia, Thay, tudo bem? Tudo jóia, Marcelo, dentista do programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Para contextualizar um pouquinho, né, de onde a gente fala, o Grupo Hospitalar Conceição, ele é referência no atendimento pelo SUS, sendo uma das maiores redes de atenção em saúde da região sul do país. Nós costumamos dizer que somos um pouco gigantinhos, assim, que somos aí quase 10 mil funcionários, que atuam nos diversos serviços que o grupo oferece. Nós somos 4 hospitais, uma UPA, 12 unidades de saúde, um consultório na rua e 3 centros de atenção psicossocial, vinculados ao Ministério da Saúde, com atendimento 100% SUS, do qual a gente se orgulha muito. Então, somos quase 10 mil funcionários, temos uns números meio estratosféricos aí, né, de 1,4 milhões de consultas anuais, 33 mil cirurgias por ano, e somos o berçário da região sul, né? Muitos bebês nascem aqui conosco. E hoje nós temos 7 programas de residência multi, e a partir do ano que vem serão 8. Né? Então, a partir de 2021, nós teremos atenção ao paciente crítico, atenção materno-infantil e obstetrícia, gestão em saúde, oncologia e hematologia, saúde da família e comunidade, saúde mental, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e enfermagem obstétrica, que é o nosso novo programa a partir do ano que vem. Hoje nós temos quase 200 residentes atuando e mais de 70 preceptores, que são aí os nossos grandes parceiros nessa formação. E temos o grande orgulho de dizer que já formamos aí quase 1.000 especialistas para o Sistema Único de Saúde. 2021 entra a nossa 18ª turma, então em 2021 a gente atinge a maioridade, aí faz 18 aninhos de residência. E temos uma pesquisa muito bonita que ainda vai ser publicada, feita pela Aline Branch, que é a nossa técnica em educação no mestrado, que aponta um número lindo, do qual a gente se orgulha muitíssimo, de um índice de empregabilidade dos nossos egressos de 94%. Então, a gente consegue com isso ter uma real dimensão do quanto a gente está podendo devolver para o sistema de saúde essa mão de obra super ultra qualificada que a residência oferece. Hoje a gente vai conversar então com a APC, como a gente carinhosamente chama o paciente crítico, que é um programa que existe desde 2004, então foi um dos primeiros programas que começou, quando a gente começou lá 17 anos atrás, e com a buco, que é como a gente chama a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que tem aí 7 anos de vida, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Mariana, depois com o Marcelo, e a gente vai recebendo as questões que vocês vão trazendo aqui no chat, podem contribuir, perguntar, tirar todas as dúvidas. A ideia é que a gente possa dar esse retorno e também responder muitas das questões que já surgiram lá no nosso canal do Instagram, do povo aí super curioso, querendo saber todos os detalhes. Então, eu vou passar a palavra para a Mari, que vai contar um pouquinho do cotidiano, de como é que é a residência na APC, depois para o Marcelo e a gente segue conversando. Bem-vinda, Mari.
Oi, obrigada. Então, como a Thay disse, a atenção ao paciente crítico é uma residência multi. Então, a gente trabalha com fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistente social, nutricionista eu já falei, farmacêuticos e acho que é isso. A atenção ao paciente crítico, por que não é terapia intensiva, né? Porque a gente atende o paciente crítico, o paciente grave, desde a chegada dele. A gente atua nas emergências também. Emergência, UTI, e a gente também pega ele no pós-hospitalar, né? Atualmente, inclusive, eu estou nesse campo, que é o programa de atenção domiciliar. Então, é a oportunidade de tu ver aquele paciente que, às vezes, passou 2, 3 meses contigo na UTI, tu vai ver ele em casa. Então, a gente consegue vivenciar a linha do tempo completa desse paciente, né? Então, a maior parte do tempo a gente passa nas UTIs, UTI neonatal, UTI pediátrica, a UTI do Conceição, que é o nosso principal campo, ela é uma das maiores UTIs do sul do Brasil. Originalmente, ela tinha 59 leitos, então é uma baita UTI. A gente tem uma estrutura muito legal. É uma UTI bonita, a gente tem equipamentos de qualidade, as equipes são muito qualificadas, então a gente consegue ter uma experiência, um aprendizado assim, único. E agora, com essa questão da pandemia do coronavírus, a nossa UTI foi uma experiência, assim, tá sendo uma experiência mais especial ainda, porque a nossa UTI, ela é uma das UTIs de referência, né? Então, a gente recebeu muitos pacientes COVID e aprendendo muito com eles, né? E tem a UTI do Cristo Redentor também, que é uma UTI referência para trauma, pacientes queimados. Então, é um... Desculpa, eu acho que eles estão fazendo uma obra aqui na minha sala. Parece, não esperava. Então, a gente acaba tendo uma experiência bem variada. Acho que é mais ou menos isso que eu pensei assim de apresentar. Legal, Mari. Vamos conversando e vamos lembrando também aí das questões. Acho que essa experiência, principalmente tua, mas também do Marcelo, né, em relação à pandemia, é bem legal da gente compartilhar, porque infelizmente ou felizmente, né, assim, ao que tudo indica, a gente vai seguir, né, tendo essa questão para trabalhar no ano que vem, seguir atendendo os pacientes, porque a pandemia, assim, ao que tudo indica, vai durar um pouquinho mais do que a gente desejava, né? Bem-vindo, Marcelo. Conta um pouquinho aí para a gente da Buco, por favor. Tá bem, obrigado, Thay. Então, vou me apresentar de novo. Eu sou Marcelo Fontana, como a Thay falou, sou residente do segundo ano dos 3 anos que a residência oferece da cirurgia bucomaxilo. E vou dar um panorama geral de como mais ou menos funciona os nossos atendimentos aqui, como que é o serviço, como que a gente trabalha. Então, são 3 anos de residência. Basicamente, a nossa casa de trabalho é no Hospital Cristo Redentor, onde a gente passa a maior parte do tempo nos 3 anos ali, e a porta de entrada principal do paciente é via urgência e emergência, né? Como a Mariana já falou, é um hospital de referência em trauma, então a quantidade de pacientes de trauma é o carro-chefe do nosso serviço, tanto das outras especialidades também, traumato, cirurgia plástica, enfim. O Hospital Cristo Redentor é um hospital cirúrgico, né? Então, dificilmente chega algum paciente com uma comorbidade clínica como principal problema, assim, né? Geralmente associado ao trauma só.
Então, nossos atendimentos se baseiam na emergência, nos plantões. Os plantões são 24 horas, geralmente são divididos a cada 12 horas. Fica uma parte dos residentes fazendo dia e a outra à noite. Segue normalmente em feriados, final de semana, não. Sempre tem algum residente e um preceptor disponível para os atendimentos. Aí a gente faz também a parte de atendimentos em UTI, atendimento dos pacientes que foram internados pela nossa especialidade ou por outras especialidades, fazendo a parte de acompanhamento, consultorias. A gente funciona também fazendo os atendimentos nos ambulatórios, que são as consultas aí, ou de pré-operatório, ou de pós-operatórios, ou os pacientes que vêm encaminhados do posto de saúde, da atenção primária ou da atenção secundária, para cirurgias mais complexas, com anestesia geral. Esses ambulatórios praticamente têm de segunda a quinta-feira, então todos os dias tem um ambulatório com cada preceptor tendo o seu dia. E os blocos cirúrgicos, que são a parte boa e prática realmente do trabalho, né? Que também cada preceptor tem seu dia de bloco. A gente tem bloco disponível todos os dias, com as cirurgias que a gente marca geralmente, e ainda assim tem as cirurgias de emergência, que não precisa fazer a marcação desse procedimento, né? Se o paciente é um paciente mais grave, ele entra no momento que precisa para o bloco cirúrgico. Ainda tem alguns anos, geralmente o R1 e o R2. O R1 acaba fazendo mais a parte de cirurgia oral menor, que a gente chama no Conceição, que é o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas. Isso foi uma conquista desse ano que a gente conseguiu para a residência, que acaba sendo uma parte que fica mais de lado aqui na residência. A gente tem muito trauma, muita cirurgia de grande complexidade, e fica um pouco de lado as cirurgias com anestesia local. E ainda assim o R2 vai na estomatologia do CEL também, fazendo a parte de biópsias de lesões, patologias, todos os acompanhamentos de patologia e estomatologia no R2. Aí tem algumas funções, eu acho que até o pessoal perguntou antes, a gente pode deixar para depois quais são as funções de cada ano de residência, daí a gente pode explicar melhor como que funciona cada ano, quais atividades R1, R2, R3, para ir discutindo durante a live aí. Mas acho que basicamente só para entender como funciona o serviço, é mais ou menos isso. Tá? Legal. Então, acho que é até importante a gente esclarecer, né, para o pessoal que está chegando nesse mundo da residência, que o Marcelo falou ali em R1, R2, R3. Daqui a pouco alguém pensou, meu Deus, como assim R3, né? Então, a Buco é o nosso único programa cuja formação ela dura 3 anos, né? Então, aliás, não só o nosso, mas todos os programas de residência em bucomaxilo no país, eles têm essa prerrogativa dos 3 anos. Então, todos os nossos outros programas são feitos em 2, né? E a Buco em 3. Acho que a gente podia começar, Marcelo, pegando o gancho aí da tua fala, com uma questão que apareceu lá no Instagram, né? A Monique trouxe essa contribuição para pensar, afinal, Marcelo, qual é que é a diferença de fazer uma residência em bucomaxilofacial e fazer uma especialização? Tu estava falando aí do Cristo. O Cristo a gente chama aqui em Porto Alegre do pronto-socorro da Zona Norte, né? E ele é um hospital muitíssimo cobiçado. Assim, ele é o sonho de consumo de todas as especializações em bucomaxilofacial, né? Dia sim, outro também, a gente recebe propostas para que o hospital seja campo de outras instituições que querem fazer especialização. Então, é um campo muito rico, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, para a gente qual é a diferença e qual é o diferencial da residência, né, nessa área. Uhum. Em relação à pergunta da diferença de especialização e residência, no fim das contas, depois que terminar as duas, o título acaba sendo o mesmo. Tá? Se forma em especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo, isso não muda nada. O que acaba alterando é a questão das atividades, carga horária, a questão da bolsa, enfim, algumas outras... alguns pontos específicos de cada um. Mas fazendo um comparativo, então, isso é a maioria das especializações, tá? Não são todas que funcionam dessa forma, mas basicamente é assim.
A residência, como a Thay falou, são 3 anos, e a especialização geralmente são feitas em 2 anos. Tá? Em questão de carga horária, a residência nos exige, como dedicação exclusiva, como bolsistas, cumprir uma carga horária de 60 horas semanais. Então, isso é dividido em uma parte em prática, outra parte teórica, e a especialização não necessariamente tem essa carga horária. Tem algumas especializações que são mensais, outras quinzenais, algumas um pouco mais completas são diárias também, no modelo que chama modelo residência, né? Mas em relação à carga horária é mais ou menos isso. A residência, como eu falei, é dedicação exclusiva, a gente recebe uma bolsa do governo para ter essa dedicação exclusiva ao hospital, e a especialização não. Então, a especialização teria um custo para pagar ela, enfim, para arcar com os custos dos materiais que vão ser usados, né? Que mais? Em relação à prática da residência com a prática da especialização, por a gente estar aqui mais, tá desempenhando a função mais vezes ao dia, sendo com os plantões diurnos e noturnos, me parece, eu não tenho contato tão grande com a especialização, mas me parece ser um campo de prática um pouco maior. E como a Thay falou, em relação com todo mundo que é o Cristo, porque tem muita prática, muita coisa para aprender, muita coisa para ver. A gente até brinca entre os residentes que tem coisas que a gente só vê aqui, né? Que só aparece aqui para nós. Mas é um local que acaba, como a Thay falou, a Zona Norte acaba vindo todos os pacientes de trauma vêm para cá, pacientes de outras cidades próximas, Alvorada, enfim, Gravataí, outros hospitais acabam caindo tudo aqui, então acho que é também por isso uma procura tão grande, e a mão de obra daqui que é muito qualificada, os profissionais que atuam, enfim, toda a estrutura do hospital, estrutura de gestão que o hospital oferece, que sem dúvida é uma das melhores do estado, não tem como questionar. Mas, como eu estava falando em relação à pergunta, no fim das contas, a especialização e a residência acabam sendo o mesmo título, só muda mesmo a questão de práticas, a questão das aulas, que eu acho que acaba sendo um pouco mais intenso na residência do que na especialização. Mas é aquela velha história, né? Quem faz a especialização é o aluno, quem faz, enfim, o curso é o aluno, então, independente de especialização ou residência, tem seus prós e seus contras. Legal. Mariana, o povo quer saber. A Rafa ou o Rafa, não sei, ali pelo nome a gente não sabe. Está querendo saber como é que são os campos de prática da PC. Além da UTI que tu já falou e da atenção domiciliar, né, que tu citou, por onde mais passam os residentes, né? Quais núcleos passam por quais serviços e também em relação aos estágios? Tá. Então, acaba variando bastante no R1 e no R2, de acordo com a profissão. Nós, fisioterapeutas, no primeiro ano, a gente passa por todas as UTIs. A gente passa 6 meses na UTI do Conceição, 3 meses na UTI do Cristo e 3 meses na UTI neonatal e pediátrica do Hospital da Criança Conceição. E daí, no segundo ano, que a gente vai passar por todas essas UTIs novamente por um período menor de tempo, emergência. Agora a gente começou a passar na unidade de internação do Conceição, o PAD, né, que eu comentei, e daí a gente tem 2 meses para escolher de estágio optativo, né, que está um pouco mais dificultada nessa questão da pandemia. Tu pode escolher outras instituições, né, para tu ter uma experiência, né, fazer um estágio de residência. Os enfermeiros passam pelas UTIs adultas, né, que é a UTI do Cristo Redentor e a UTI do Conceição. A diferença é que na enfermagem eles passam pela emergência do Cristo também, que nós fisioterapeutas não passamos. Isso no primeiro ano. A emergência do Conceição também. E daí no R2 da enfermagem que eles vão passar pela neonatologia, pela pediatria. A fono tem algumas coisas diferentes também, que eles passam pela pediatria na unidade de internação, que a gente não passa. As gurias, elas passam bastante tempo
na UTI neonatal, UTI adulta, do Cristo e do Conceição. A farmácia passa pelas UTIs também adultas, emergência, e daí tem algumas coisas diferentes no núcleo da farmácia, que eles passam pela COMEDI, né, que é a Comissão de Medicamentos, tipo, alguma medicação diferente, assim, eles passam um tempo pela comissão. Eles passam também, se não me engano, pelo controle de infecções. E a nutrição passa pelas UTIs, pela emergência, a farmácia e a nutrição não passam no Hospital da Criança. Tem esse detalhe. O serviço social passa por todas as UTIs também. E tem o diferencial do serviço social é que passa pela unidade de internação do Cristo Redentor, que a maioria de nós não passa, né? Acho que é só a fonoaudiologia e serviço social que atendem na unidade de internação do Cristo. Acho que é isso. Acho que eu tentei me lembrar, assim, da maior parte das particularidades, assim, dos núcleos. Tem um estágio na SAMU também, né, Mari? O pessoal gosta bastante de fazer, principalmente os enfermeiros, né? Eles gostam bastante de fazer o estágio no SAMU. Tu pode te candidatar para várias, que é o estágio optativo, né? Tu pode te candidatar para várias instituições. Inclusive, ano passado teve uma colega que foi para São Paulo conhecer um serviço de cuidados paliativos, mas aqui em Porto Alegre os enfermeiros gostam bastante da SAMU. Deixa eu pensar. Inclusive, tem umas pessoas que inventam de fazer estágio optativo até fora do país, né, Mariana? A gente tenta, né? A pandemia não ajudou muito, mas... a pandemia não ajudou muito. Agora a gente está com um pouco de dificuldade de conseguir os estágios optativos, né? Mas tu pode te candidatar para qualquer hospital, né? Então, acho que é isso. Mari, queria aproveitar que tu tá falando aí de todas as profissões, né? Difícil tentar representar todo mundo. É uma missão e tanto, né? Mas queria que tu compartilhasse um pouquinho como é que é esse desafio de trabalhar a multiprofissionalidade, né? Porque não só vocês convivem e atuam com todas as profissões, né, da residência dentro do hospital e nos campos, também com a medicina, né? Mas, assim, como é que é esse desafio de estar junto? Quanto que a gente consegue aprender de coisas que não são da nossa formação? Assim, o que é essa coisa de trabalhar O aprendizado, ele é diário e é muito intenso. E aos poucos a gente vai percebendo que só com esse trabalho, quanto mais tu trabalha na tua comunicação com as outras equipes, mais tu vai aprender, e só seguindo esse caminho, né, de cada vez mais se dedicando a essa comunicação, que a gente vai conseguir prestar um atendimento integral. Tu aprender a importância das outras profissões, né, e a gente vai percebendo que sem esse trabalho em equipe, a gente consegue fazer muito menos do que a gente poderia. A gente tem algumas experiências, né? Às vezes tu cai numa equipe que não tem uma comunicação tão boa e tu consegue perceber claramente que quando a equipe consegue respeitar as outras profissões, respeitar a multidisciplinaridade, assim, né? A diferença que a gente faz para os pacientes é muito, muito, muito maior, né? A questão do potencial, né, do serviço, dos recursos da equipe ser melhor utilizado, né? Então, claro que a gente passa por muitos campos, então a gente faz uma rotação muito grande. Quando a equipe
tá se acostumando contigo, tu vai mudar, tu muda de campo. Então é um baita desafio, assim, de comunicação, de relacionamento, mas quando tu consegue colocar bem isso em prática, tu consegue aprender muito. Tu discute com os médicos, muita gente é aberta, muito aberta, nem todos são, né? Mas muita gente é bem aberta a essa questão do ensino, né? De discutir, de perguntar. A gente é tratado de a boa parte, assim, na maior parte do tempo a gente é tratado de igual para igual. A gente tem bastante respeito, assim, a gente é bem visto nos campos, então tu consegue colocar também a tua tu consegue colocar muito em prática, assim, o teu ser profissional, né? O fisioterapeuta formado, porque a maioria, enfim, as outras profissões também. Porque às vezes a maioria, quando a gente entra na residência, a maioria de nós recém saiu da graduação, né? Então, às vezes, é uma transição um pouco difícil de tu saber te colocar como profissional, né? Mas eu acho que aqui a gente consegue colocar bastante isso em prática e aprender muito, né? Acho que é isso. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Me ouve, Marcelo? Sim, tudo bem. Certo. Então, eu queria que o Marcelo pudesse compartilhar um pouquinho que o povo está perguntando aí. A Monique trouxe isso lá no Instagram. Como é que é a rotina, Marcelo, né? Tu até deu um spoilerzinho que tu ia contar. Como é que é o R1, como é que é o R2, quem opera, residente opera, só preceptor opera? O povo quer saber, assim, do cotidiano, né? Da mão na massa. Tá bem, eu vou tentar dar uma boa resumida para o pessoal entender mais ou menos como funciona. Atualmente, a gente tem 6 residentes trabalhando no serviço. Agora, nesse ano, abriu vaga para 3, né? 3 R1s que vão entrar, então vai entrar um pouco mais gente aí, mas 2 em cada ano, 2 R1, 2 R2 e 2 R3. O serviço do R1, basicamente, ele é responsável pelas rotinas hospitalares, ver os pacientes que estão externados, fazer a prescrição desses pacientes, fazer a parte de evolução. A gente fica com um BIP, que é um aparelhinho pequenininho, que ele toca um número na tela, a gente liga para o ramal que ele toca, e a gente vai fazendo o serviço conforme a demanda aparece. Por exemplo, tem a emergência ali do Cristo, só para entender, ela é dividida em 5 salas, né? Não, desculpa. Sala azul, sala verde, amarela, laranja e vermelha, isso, pelos graus de gravidade de cada paciente. Cada sala tem um ramal, quando toca esse ramal, a gente desce para ver qual o paciente que precisa. Basicamente, o R1 acaba fazendo mais que os outros residentes essa questão de atendimento inicial, porque onde é o campo que eu acho que mais tem aprendizado, tu mais cria autonomia, tu aprende a lidar com diversas situações, diversos pacientes, né? E basicamente o preceptor ele fica à disposição se tu precisar de alguma coisa, entra em contato com ele, discute algum caso e aí toma conduta a partir disso, né? O R1 também fica responsável pela parte de marcação das cirurgias, que tem que fazer a parte mais burocrática de marcação de procedimentos, acompanhar os pacientes, tanto que estão na UTI, os que estão no andar, os que estão de pós-operatório. Enfim, é o trabalho mais pesado, assim, entre aspas, que é a mão de obra mesmo mais pesada dos 3 anos. O R2 e o R3 acaba sendo mais a parte cirúrgica, a parte de planejamento dos procedimentos cirúrgicos, os ambulatórios, que a gente consegue ver o paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, essa parte é um pouco mais centrada no procedimento cirúrgico e não em todo o funcionamento do hospital. Mas desde os R3 até os R2, eles fazem plantões noturnos, fazem plantões no final de semana, isso não, a gente acaba não escapando. A gente divide ali mais ou menos as cargas horárias para fecharem com final de semana, dia de semana, enfim, mas os plantões sempre são feitos por todos, um residente sempre de plantão e os outros divididos em bloco cirúrgico e ambulatório nas outras atividades.
Em relação à pergunta se residente opera ou não, sim, a gente opera bastante aqui. Depende muito de cada preceptor, de cada paciente, cada caso, mas a gente é responsável pela cirurgia, a gente faz os procedimentos, a gente que faz os pós-operatórios, tudo com supervisão deles. Eu não tenho conhecimento de outras residências tão a fundo quanto a daqui, mas eu não tenho que me queixar da prática, porque desde o primeiro ano a gente aprende muito na emergência, agora no segundo que eu tô, a gente está com uma equipe muito boa, então os R3, o R2 e R1 conseguem ter uma troca bem saudável, e desde o R1, quando ele entra no bloco, sempre sobra para ele fazer uma sutura, fazer alguma coisa um pouco mais simples ali, para não deixar ele só no sofrimento também. E acho que é basicamente isso, assim, não existe procedimentos que R3 faz, que R2 faz, que R1. A cirurgia geralmente é do R3, vai da boa vontade dele de trocar uma ideia com os outros e liberando um pouco para cada um e pegando um pouco do gostinho e jeito da coisa, assim, mais ou menos por aí. Muito bem. Eu estava ouvindo e pensando, né, que a residência é puxado, né, a carga horária são 60 horas semanais, é plantão, mas também tem muita alegria, né? Às vezes Tem. o pessoal da Buco posta umas fotos lá, né, no pré-cirurgia, no pós-cirurgia, tudo paramentado, enfim, mas sempre com alegria, né? E acho que a residência, ela traz isso, ao mesmo tempo que ela traz uma carga de trabalho, de estudo muito grande, ela traz essa parceria, essa coisa do grupo, do estar aprendendo junto, da equipe multi, né, de um ajudar o outro, que é muito bonito de acompanhar, né? A gente passa muito tempo, são 3 anos aqui, praticamente dentro do hospital, enfim, em contato com os residentes, enfim, né, e a maioria das pessoas não são daqui de Porto Alegre, né, então chega muita gente nova, sem conhecer ninguém, a gente acaba se unindo muito, né, por estar sempre junto, por saber do que todo mundo já passou por isso, tem momentos de tristeza, tem muitos momentos de alegria, tem aquele momento que a gente fica mais, entre aspas, depressivo, com uma autoestima um pouco mais baixa, mas a gente é muito unido porque sabe o que cada um está passando, sabe o que cada um já passou, mas são 3 anos que dá para aproveitar muita coisa e ser muito feliz aqui dentro, assim, é uma experiência única mesmo. Legal. Mari, queria que tu nos ajudasse numa pergunta que não é específica para ti, mas acho que tu pode nos colaborar com a gente, que o pessoal está querendo saber da parte teórica, né? A gente sempre fala 60 horas semanais, a gente tem aí uma certa divisão, né? De que 80% dessa carga horária ela é prática e 20% teórica. Então, conta um pouquinho como é que são as aulas, os seminários. Tá. A gente tem os seminários integrados, né? Que daí as turmas são misturadas com os outros programas, que na verdade eu acho que é um dos únicos momentos assim que a gente tem contato com os outros programas, que daí são mais coisas de políticas públicas e tudo mais. A gente tem os seminários de programa, que acontecem uma vez por mês. É uma aula que acontece uma vez por mês, que daí é todo o programa, toda a atenção ao paciente crítico. Então, o desafio é tu escolher uma atividade que vá ser interessante para todo mundo, né? Então, o que é bem complicado. E daí, semanalmente, a gente tem as aulas de núcleo, que daí, por exemplo, é só fisioterapia, só enfermagem, que daí é onde a gente consegue abordar as questões mais específicas de cada profissão mesmo. Mas, no geral, no campo, tu tá sempre acompanhado ou de um preceptor ou de um orientador de campo, que o orientador de campo é aquela pessoa que ele não tem oficialmente uma relação com a residência, mas ele tá ali no campo, então, como o GHC é uma instituição de ensino, né, digamos, assim como clínicas, também então aquele profissional que ele tá ali contigo na unidade, ele vai te auxiliar, tu
vai ter liberdade de discutir casos com eles, discutir condutas, então tu tem sempre esse apoio, se tu precisar, teórico, né? Tu pode propor, às vezes, dependendo do orientador de campo, alguns são mais abertos, alguns são mais disponíveis para essa questão do ensino, tu pode propor até discutir um artigo, alguma coisa assim, fora a tua carga horária, fora essa carga horária teórica, né? Existe essa oportunidade dentro do campo prático. Acho que é isso. Uhum. Ou seja, a gente trabalha com uma lógica de que tem temas teóricos que são comuns a todos os programas, né? Que tem a ver com a questão do trabalho em rede, com a epidemiologia, com o próprio Sistema Único de Saúde. Tem questões que são de programa, então vão ser as mesmas para quem trabalha na PC, para quem está na materna, enfim, para todas as profissões. E tem questões teóricas que são específicas do núcleo profissional, né? Então, da fisioterapia, da enfermagem. Na Buco é um pouquinho diferente, né, Marcelo? Porque o programa só tem a odonto, né? Então, acaba tendo o seminário integrado com os outros programas e o seminário da Buco mesmo, né? Sim. E aí, Marcelo, puxando o gancho, o Paulo trouxe lá no chat uma pergunta sobre as demandas do serviço, isso também tem relação com a questão teórica, do que se vê mais, né? É fratura, é ortognática, é patologia, DTM, enfim. O que aparece mais na prática e também o que é trabalhado teoricamente. Tá. Em relação a como o hospital ele recebe, é uma porta de entrada, praticamente 90% dos pacientes são traumas, é fratura de face, é o que mais aparece para a gente, o que mais a gente tem experiência aqui. Mas casos graves como infecções complexas, patologias complexas, que o paciente necessita de uma intervenção mais imediata, esses pacientes acabam sendo internados pela nossa equipe, ou se não, eles são remanejados para algum outro hospital que seja referência nessa área. Mas, enfim, a grande demanda é trauma. Em segundo lugar, vem a parte de infecções e patologias da face. Aí os pacientes de ambulatório, que acaba sendo os pacientes com deformidades, pacientes fissurados, pacientes com quinesite de cirurgia ortognática, alguns casos específicos de tratamento de disfunções de ATM. Daí eles são atendidos via ambulatórios e, se for conveniente realizar o procedimento cirúrgico, ele é marcado, interno no hospital para cirurgia, mas não de caráter de urgência. Mas o hospital ele não é uma referência em deformidade, então a gente nem acaba recebendo tanto paciente assim com deformidade. São alguns casos bem específicos, mas o carro-chefe é o trauma e é indiscutível o volume de pacientes de trauma que aparece. Muito bem. O Rafael está trazendo a questão das atividades. Acho que o Rafael já está assim planejando como é que vai ser a agenda dele quando ele começar na residência, né? Vai ter aula, tem aula de noite, tem atividade sábado. O Marcelo já falou um pouquinho, né? Que na Buco não tem final de semana, assim, né? É sábado e domingo, é feriado, conforme a escala, né? Só adora Natal e Ano Novo aqui. Tem bastante coisa para fazer, de tédio não se morre. Mas assim, a gente tem uma diferença grande entre os programas, né? Porque os programas estão em serviços diferentes, com funcionamentos diferentes. Mas queria que a Mariana contasse um pouquinho como é que é essa rotina, né? Qual é o tempo do dia que fica comprometido, né, da vida com a residência. Sim, pois é, nenhum programa multi, eu acho que o único que faz plantão noturno é a Buco, né? Os outros programas multi, mesmo na atenção hospitalar, a gente não tem plantão noturno, a gente não faz. Então, a gente faz as 10 horas diárias, dependendo da profissão, muda um pouco, mas a gente faz das 8 às 6, alguns programas chegam, alguns núcleos chegam um pouco antes, a enfermagem, por ser 6 horas por turno, é diferente também, né? Alguns dias fazem 12. Atividade aos sábados. A gente tem os plantões aos sábados,
que sábados ou domingo, né? A gente até tem, dependendo do núcleo, a gente tem a liberdade de escolher o dia que tu quer, né? Olha só que coisa boa. Às vezes, é bem raro, mas às vezes acontece da gente ter alguma aula de noite com essa questão da pandemia. Acabou que a gente até teve mais, né? Atividade à distância, que às vezes acabava pegando o horário da noite, mas não é uma coisa assim tão comum. E nos finais de semana é só o plantão, a gente não tem atividade teórica final de semana, assim. A atividade do final de semana é a prática mesmo. É isso. Tem uma questão que surgiu lá no Instagram sobre a pesquisa, né? Não sei como é que tem sido a experiência de vocês, mas não só acho que podia falar um pouquinho do trabalho de conclusão da residência, que ele diz respeito a um trabalho de pesquisa, mas também que outros contatos vocês têm a oportunidade de ter com outras pesquisas daqui a pouco que estão sendo desenvolvidas dentro do hospital. Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho dessa questão da pesquisa. No primeiro ano, o primeiro ano é dedicado à produção do projeto, né? E daí no segundo ano tu te dedica à coleta e execução de artigo e tudo mais. Mas acho que aqui no Conceição a gente não tem linhas de pesquisa definidas, assim. Conversei até com os meus colegas, porque eu já tinha visto essa pergunta. As profissões, elas não têm linhas de pesquisa bem definidas. Assim, não existe um grupo específico que vai seguir. Mas, por exemplo, o meu TCR seria uma coisa e acabou mudando, né? Por conta do Covid. A gente está fazendo uma pesquisa bem grande com todos os pacientes que internaram, todos os Covids que internaram na nossa UTI. E é uma pesquisa que tem a fisioterapia e a nutrição juntas. Então, a gente fez um projeto bem grande, né? Um projeto guarda-chuva, assim, porque acho que a gente tem em torno de, acho que a gente deve ter até mais de 400 pacientes já, né, que o Covid positivos na nossa UTI. Então, por exemplo, a gente vai pesquisar a questão de extubação não invasiva, ventilação não invasiva, funcionalidade, questão de mobilidade dentro da UTI, mas a gente não tem linha específica. Não sei se na Buco vocês têm. Em relação ao nosso aqui, o que muda um pouquinho das outras é que o projeto TCR a gente faz no segundo ano, nesse meu ano agora, e a apresentação do TCR, o final, é no terceiro ano, né? Essa é a única diferença. E a gente também não segue nenhum padrão aqui no Cristo. Tem muitos pacientes para serem trabalhados com pesquisa, tem muitos casos para ser feito estudos retrospectivos, tem muito relato de caso para ser feito, e a gente acaba fazendo alguma coisa de casos mais pontuais, casos mais complexos, algumas coisas mais específicas, mas também a gente não segue um padrão, não tem... não é cotidiano nosso aqui estar trabalhando com pesquisa, mas cada vez mais tem se estimulado a aproveitar o tempo que a gente tem aqui dentro, os pacientes que a gente tem, para produzir conteúdo científico. Tem algumas perguntas chegando, e acho que talvez sejam as perguntas que mais chegam lá no Instagram, que é: como faz para estudar para essa prova? Tem um cursinho que prepara, né? A Larissa e a Veridiana mandaram essas questões, né? Quanto tempo antes da prova vocês começaram a se preparar? Vocês priorizaram algum texto, algum tema? Como é que foi assim o esquema de estudo de vocês para a seleção? Quer falar antes, Marcelo? Pode ser, posso falar da minha experiência, então.
Eu, na verdade, eu sempre gostei muito de cirurgia, sempre foi o que eu quis fazer, mas nunca tinha estudado especificamente para fazer uma prova de concurso, com concorrentes, com pessoas que estavam há tempo fazendo isso. Então, no ano que eu me formei, eu fiz algumas provas, fiz aqui, por sinal, fiz em outros lugares do Rio Grande do Sul e acabei não passando, enfim, não tive um bom resultado nessas primeiras provas. Aí montei um projeto de estudos para um ano, mais ou menos, ali, de conteúdos de cirurgia, de farmacologia, de rádio, todo o conteúdo que cai, e mais a parte de saúde coletiva e saúde pública que algumas provas cobram. Por exemplo, aqui do Cristo, não sei se é agora ainda, mas nas épocas que eu fiz, era metade, eram 20 questões de cirurgia e 20 questões de saúde pública. Então, o que eu errei muito em como estudar, demorei um pouco de tempo para conseguir montar um planejamento que servisse para mim e que eu conseguisse render, mas uma hora a gente acerta. O ideal que eu notei para mim era não me prolongar muito no mesmo conteúdo durante o dia, porque isso me cansava, chegava no momento que eu não conseguia mais render, então eu acabava dividindo um conteúdo da parte de, por exemplo, de patologia e depois outro de saúde pública, uma coisa totalmente diferente para sair um pouco do que eu estava fazendo. Chegou a um ponto durante o ano que a parte de cirurgia já estava batida, assim, não tinha mais muito o que ficar passando. Aí eu foquei no meu ponto mais fraco, que era a parte de saúde pública, que aqui caía muito parte de artigos específicos, enfim, então é um conteúdo bem específico mesmo, é bem maçante, bem cansativo, mas li várias vezes aqueles artigos da bibliografia, fazia resumos, realmente parei um tempo de estudar o resto e só foquei nisso, que era a minha parte mais fraca, assim, e foi o que deu certo. Para Buco, agora, na minha época, tinha menos preparatórios para residência. Eu acho que hoje em dia já deve ter bem mais, o pessoal está se especializando realmente nessas questões de prova, porque, querendo ou não, tem diferença entre estudar o conteúdo para aprendizado, para absorver, para fazer na prática, e estudar para fazer uma prova de, enfim, 2, 3 horas, que tu tem que responder o número de questões X e tem que acertar. Então, é um conteúdo, é um estudo direcionado. Eu acho que o principal, antes de começar a estudar e pegar um monte de livro e fazer tudo, é se planejar, montar um guia e seguir ele. E se esse planejamento não estiver dando certo, parar, readaptar e começar de novo. Só o que é importante é a constância, nunca parar. Sempre ir se adaptando conforme a necessidade. Uhum. Assim como o Marcelo, eu já sabia o que eu gostava. Eu acho que ali pelo 3º ano da faculdade, eu era apaixonada, assim, nem tinha pisado no hospital ainda, mas eu já sabia que eu queria trabalhar dentro do hospital. Então, eu já sabia que eu queria fazer residência. E então eu comecei a fazer estágio extracurricular na Santa Casa, no Pereira Filho, né, que tem uma fisioterapia voltada para a parte respiratória, ali, cardiopulmonar, muito forte. Então, eu, desde cedo, tive bastante contato com algumas coisas específicas. Então, quando cheguei, quando eu fui pensar como é que eu ia me preparar para a prova, eu não tinha muito tempo. Eu estava me formando, estava passando por algumas questões até pessoais, então eu não tinha muito tempo. Então eu acabei aderindo a essa estratégia de me dedicar mais à questão das políticas públicas, que seria era o que eu tinha tido menos contato, né, durante a graduação, e normalmente é o que as pessoas não se dedicam tanto, e que acabou dando certo, que foi onde a minha nota acabou se separando, né, dos demais candidatos. O que eu tentava fazer? Porque, assim como o Marcelo comentou, às vezes é um conteúdo muito maçante, porque são leis. Eu tentava li o material, né? Dica, tem que ler o edital, tem que ver a bibliografia ali que está indicada.
E eu assistia bastante videoaula, que sério, foi uma coisa que me ajudou bastante a gravar o conteúdo de uma forma, assim, mais leve. E o conteúdo específico, era o ano que eu entrei, né, assim, era 50% específicas. Na parte da fisioterapia caiu muita ventilação mecânica e escalas pediátricas e neonatal. Eu me lembro bastante disso, mas eu acabei não estudando tanto as questões específicas, porque eu não tinha tempo, e daí eu pensei, as questões específicas eu vou ter que dominar, né? Vou ter que confiar na minha experiência. No fim deu certo. Legal. Esse ano a gente teve uma pequena mudança, né, nessa proporção. Esse ano vão ser 18 questões de conhecimentos gerais e 22 de conhecimentos específicos. Mas acho que isso é bem importante, né, Mari? Por que a gente valoriza essa parte dos conhecimentos gerais? Muito embora vocês estejam num programa fazendo uma especialização em determinado assunto, vocês estão colocados necessariamente numa rede de saúde, né? Então, a gente poder compreender essa rede de forma geral, compreender o sistema de saúde, inevitavelmente vai ter um impacto no nosso atendimento do usuário. Como a Mari falou lá no começo, um paciente que está na UTI, ele não vai ficar, né, na UTI sempre. Ele vai circular por essa rede, ele vai voltar para a casa dele, ele vai precisar de outras demandas que a gente precisa ter essa noção do todo para conseguir dar um atendimento de fato integral, né? Então, isso a gente acaba durante a faculdade, né, não vendo muito isso e às vezes não priorizando, mas isso é um conhecimento bem importante. Por exemplo, agora, né, a pandemia é um bom exemplo. Que importante a gente ter conhecimentos de epidemiologia nesse momento, né, para a gente conseguir compreender onde a gente está inserido. E aí eu puxo o gancho para vocês poderem contar um pouquinho isso. Agora a gente até... Vou aproveitar e fazer um marketing, né? A gente vai lançar um livro, se tudo der certo, inicinho de dezembro, com as experiências dos nossos residentes e preceptores durante a pandemia, né? Como todo mundo, né? Fomos todos pegos de surpresa por essa avalanche do Covid, que impactou diretamente não só nas vidas pessoais, mas na vida profissional de cada um de nós aqui dentro do grupo, né? Então, a gente está reunindo experiências, relatos, fotografias, um material lindíssimo para a gente deixar uma marca do que foi viver o Covid durante a residência, né? A gente brinca que essa turma vai ser especialista na sua área, né, em paciente crítico, em cirurgia bucomaxilo, e especialista em Covid, né, porque tá tendo uma experiência absolutamente única, e a turma que vai entrar em 2021 também vai ter essa marca. Acho que isso é uma coisa importante das pessoas poderem ter essa consciência de que elas estão ingressando numa residência num momento bastante peculiar, né, onde inclusive funcionamentos da rede estão modificados, né, em função do Covid. Queria que a Mari contasse primeiro um pouquinho, Mari, como é que é isso? Tem uma coisa que a gente ouve muito na mídia, né, dessa paramentação, dessa distância que às vezes a gente fica do paciente, porque a gente está tão cheia de coisa, né? Vira e mexe, chega alguém aqui com o nariz machucado, tá aí, né, me vê o hidrocoloide, tá ruim. Como é que tem sido isso, Mari? Sim. É bem complicado, né? Porque lá, pensando mais lá no início, era uma doença desconhecida, né? Apesar de a gente falar que era uma SARA, mas é uma SARA que se comportava de uma forma diferente. Então, algumas coisas que a gente tinha por certeza de condutas com outros pacientes, com H1N1, por exemplo, para esse paciente não funcionava. E é um paciente que fica muito tempo entubado. São várias coisas que são diferentes, assim, que eram coisas que a gente tinha por certeza e que para ele não funciona. Já começa aí, né? E essa questão da paramentação, desse isolamento agressivo, digamos, né?
é complicado, a gente sofre bastante quando o paciente começa a acordar, ele não pode receber visita. Lá no início, às vezes, o paciente ia a óbito e a família tinha ficado 1, 2 meses sem ver eles. Então, isso acaba sendo, ainda é, bem sofrido para todo mundo na equipe. A gente tem esforços assim de diversos profissionais para tentar encontrar alternativas, né, de como é que tu vai fazer esse paciente se sentir menos abandonado, porque às vezes a gente tem pacientes que eles não entendem que que não é que a família não quer entrar, a família não pode entrar. Então tem essa questão psicológica assim que é bem difícil para a gente acompanhar, né? Porque estar numa UTI por um tempo prolongado já é sofrido por natureza, e tu estar num tempo prolongado sem ninguém da família, nem naqueles 30 minutinhos de visita, é cruel para eles, e é cruel a gente ver, porque a gente se coloca no lugar. A gente se coloca no lugar e é bem complicado. A questão da paramentação, sim, machuca, não tem jeito, mas eu acho que hoje em dia a gente já tá acostumado, porque não tem muito. Acho que, no geral, tu acaba nem pensando muito sobre isso. É ficar 5 horas, no nosso caso da fisioterapia, 5 horas dentro do isolamento sem tomar água, sem ir no banheiro, mas é uma coisa que basta aceitar, sabe? A gente acaba nem se questionando muito. É ruim, mas faz parte da nossa profissão, né? A gente está inserido nessa unidade, nesse cuidado terciário, então não tem não tem como escapar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Thay. Eu quero aproveitar, né, essa oportunidade. Essa reflexão. Eu quero aproveitar essa oportunidade pública também de agradecer, né, e valorizar o trabalho de todos os residentes durante a pandemia. Os residentes, eu posso falar dos nossos, né? Mas tenho muito orgulho da minha equipe. Todo mundo queria muito entrar no Covid. Não teve ninguém que, tipo, não quero. Mesmo com medo, né, Mari? Eu acho que isso mesmo com medo, mesmo tu estando preocupado com a tua família em casa, quem mora com os pais, enfim, tem criança em casa, a galera mega corajosa, assim, empenhada, e é para esse momento, assim, que a gente tá se preparando, né? Acho que o pessoal, os residentes da PC estão de parabéns, pegaram junto com a equipe. Então mesmo, e a gente morre de orgulho e a gente morre de alegria de saber que está podendo devolver para o sistema de saúde profissionais assim tão eticamente comprometidos. Eu acho que quando a Mariana fala de se colocar no lugar do outro, né? Que bom que a gente tenha cirurgiões, que a gente tenha pessoas na UTI que conseguem fazer esse exercício de se colocar no lugar do familiar, do paciente, né? Porque no fim das contas é gente cuidando de gente, né? Exatamente. Estamos todos no mesmo barco. A gente precisa ir encerrando, dá vontade de ficar assim, né? Tomando esse chimarrão e batendo esse papo por muito tempo. Mas a gente vai seguir com certeza disponível. A gente tem recebido muitas manifestações no Instagram, principalmente, muitas. A gente tenta responder todas assim com o maior carinho, a maior rapidez que a gente pode. A gente ainda vai ter 2 lives, né? Uma vai ser agora na sexta-feira, que é com os programas de saúde mental e de saúde da família e comunidade. E a nossa última live vai ser na quarta da semana que vem, dia 4, com os programas de oncologia e hematologia e o programa de gestão em saúde. A gente quer agradecer muitíssimo a participação da Mariana e do Marcelo, que foram uns queridões em poder doar um pouquinho do seu tempo para compartilhar. Eu acho que isso fala também de uma generosidade com os colegas, né? Poder compartilhar a sua experiência, dicas para quem está querendo vir se juntar ao nosso time. E vou deixar aí a palavra para vocês darem um tchauzinho e o último recado para o pessoal. Mari.
Espero ter tirado algumas dúvidas, né? É difícil falar por todas as profissões, afinal, os outros núcleos têm diversas particularidades. Me coloco à disposição caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tenha um interesse. A gente coloca em contato com o profissional, o residente da tua profissão. Acho que é isso, acho que todos os meus colegas são super abertos a ajudar, a falar um pouco mais sobre a residência, e eu espero ter ajudado, né? Esclarecido algumas coisas. E obrigado pelo convite. Acho que é isso. Tá, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco e mostrar o que a nossa equipe faz, mostrar um pouco da profissão que eu escolhi, que eu amo de fazer todo dia, que eu acordo grato por estar fazendo o que eu faço hoje. Eu acho que é uma coisa muito boa ter esses momentos, porque na época que eu fui prestar a prova, que eu estava estudando sobre, era o que eu mais precisava, estar conversando com alguém que está no lugar que eu estou hoje, de saber se ele passou por aquilo também, porque tive várias dificuldades em questão de, não vale a pena o que eu estou estudando, não vale a pena as horas que estou dedicando, mas eu quero dizer que sim, que vale, que quem quer fazer a residência, quem tem um objetivo, independente de qual hora que for, pensa lá na frente, não pensa no momento que está passando, na dificuldade. Eu acho que isso é o mais importante, de não baixar a cabeça. Muita gente que eu conheço, meus colegas, que está chateado por não poder fazer a prova esse ano, que não conseguiu se formar por causa do Covid, enfim, as universidades pararam. Mas isso não, é só mais um contratempo que vai ter durante toda a trajetória, é só mais uma pequena pedra que vai ter no caminho, então não desistam, sigam firmes. Eu, como a Mari falou, estou à disposição para alguma outra dúvida que vocês queiram tirar em relação a serviço, em relação a como estudar, de qualquer forma que eu puder ajudar. Então, mais uma vez, obrigado pela residência, pela Multi, ceder o espaço para a gente poder conversar com o pessoal que está prestando prova. Acho que isso que o Marcelo falou é muito importante. Vale a pena. Vale a pena. É uma experiência única, um crescimento não só profissional, mas pessoal. Então, façam a prova, façam a residência. Aconselho. Isso é a maior verdade, assim, Mari. É tão bonito e, assim, eu fico até emocionada de ver vocês falando, porque não é porque são nossos, mas a gente morre de orgulho, né? É muito legal poder ver, assim, como vocês chegam aqui no primeiro dia e como vocês vão, assim, se lapidando ao longo desse tempo com essa experiência e como vocês saem daqui muito amadurecidos, com uma experiência incrível, se colocando de uma outra forma. É realmente muito lindo ter o privilégio de poder acompanhar, assim, esse crescimento de vocês. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que nos assistiu. Teve um povo aí nos assistindo. A gente fica muito agradecido. O vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube. E a gente espera vocês todos na próxima live. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.